Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês. Estamos na final do Campeonato Paulista, tudo definido. Vou passar certinho aqui para vocês, horário, dia e também falar aí sobre algumas questões que seguem sendo pautadas aí por alguns influenciadores do São Paulo, né, por alguns da mídia do São Paulo. Muita coisa pra gente falar, então queria pedir encarecidamente, você que tá aqui nesse vídeo, pra você poder deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação também. Estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês, então ajuda nós, belezinha? E lembrando que hoje tem live às 19h30, eu vou deixar o link da live aqui embaixo também, pra vocês se programarem e assistir essa live com a gente, comigo, com a Duda Cabreira, que vai ter muita coisa pra gente falar, inclusive tem muitos lances pra poder mostrar ali pra vocês. Tem um vídeo que eu quero mostrar imperdível, imperdível. Não, assistam a live hoje às 19h30, belezinha? Mas deixa eu falar uma coisinha séria aí com você. Você que sempre ouviu dizer que investir é arriscado demais, já parou pra pensar que o risco maior pode ser você não aprender sobre isso? Eu repito aqui o que eu já falei em outros vídeos, né, gente? O quanto a falta da educação financeira me fez, assim, cair muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? Porque eu não aprendi, né, desde quando eu comecei a ter o meu dinheirinho, eu não aprendi como investir o meu dinheiro, né, como se educar da melhor forma possível. Por isso que eu sempre passei perrengue. Mas eu quero que com vocês aí seja diferente. É por isso que eu venho apresentar o parceiro aqui do canal, que é a Zero Markets Brasil. Aliás, tem muita gente que acha que educação financeira é só coisa de gente rica, gente, mas não. A Zero Markets Brasil tá aqui para te mostrar que não é bem assim e tem um material completo aí para você poder aprender, né, poder se educar financeiramente. Eles vão ensinar aí para vocês o caminho para vocês começarem a investir. Então corra lá, gente, no YouTube, no Instagram, para conhecer a Zero Markets Brasil. E lembrando, se você gosta do meu trabalho, se você gosta de me acompanhar, gente, sigam lá os nossos parceiros, não custa nada para vocês, ainda vai ajudar vocês com material completo e gratuito aí para você aprender a se educar financeiramente, tá? Então corra lá no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no YouTube, se inscreva no canal e também conheçam eles aí nas redes sociais, no Instagram. Belezinha? Bom, vamos começar então sobre horário, dia do jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, depois Novo Horizontino e Palmeiras, né? Quarta-feira agora o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino na Arena Barueri, uma pena, né? Não teremos o Allianz Parque. Eu queria muito, gente, queria muito tentar ir pra esse jogo, mas ontem a Duda vai falar um pouquinho mais na live, ela foi, né, pra Arena Barueri, ela chegou em casa por volta de 1h da manhã, ela demorou mais de 1 hora pra sair só ali do estádio, então muito complicado pra gente que mora no interior, então provavelmente, né, eu vou assistir o jogo aqui em casa mesmo. Mas se você tem a possibilidade de ir, vai lá apoiar o Palmeiras, vai ser muito importante o Palmeiras fazer um resultado em casa, já que depois a gente decide lá em Novo Horizonte, né? Então o primeiro jogo às 20 horas, na quarta-feira agora, e depois no domingo, gente, às 20h30. Infelizmente é um horário de corno, como eu já falei algumas vezes pra vocês aqui, infelizmente de novo, mas por quê? Quem manda ali é a Record, né, enfim, eu até me arrependo de ter reclamado tanto da Globo na vida. É horário péssimo, 8h30 da noite. Imagina, pra quem vai até Novo Horizonte, gente, daqui mesmo, de onde eu moro, eu até coloquei no Waze, né, pra ver como é que seria essa viagem. Dá quase 4 horas até lá. Imagina quem vai de São Paulo. Eu tô um pouquinho mais perto. Novo Horizonte é um pouquinho pra frente ali de São Carlos. Se eu morasse em São Carlos, com certeza eu ia. Eu tenho parente em São Carlos, inclusive. Mas não vai ter como estar nem no primeiro nem no segundo jogo, mas estarei apoiando o Verdão aqui da minha casa, torcendo muito, mandando energias positivas, e não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo muito difícil. Eu estou mais preocupado com esse jogo da final do que eu estava preocupado do jogo contra o São Paulo. Mas a gente vai falar mais disso na live. Belezinha? E aí, gostaram do horário do jogo? Acho que quarta ainda ok, né? Melhor um jogo às 8 do que às 9h30. Agora, gente, domingo, complicado, né não? Tem a possibilidade também, na verdade, o Novo Horizontino tá tentando convencer a Leila ali a liberar o Rômulo para jogar. Porque se o Palmeiras não liberar, eles precisam pagar ali um valor de 1 milhão por jogo. Acho que é isso, né? Por jogo que ele jogar contra o Palmeiras. Então, seriam 2 jogos, 2 milhõezinhos aí que o Novo Horizontino teria que desembolsar. Eu, Cássia, eu autorizaria, gente. Numa boa, assim, porra, com todo respeito ao Novo Horizontino, que pra mim, sim, tem chance de ganhar esse título, porque, porra, né, fizeram um Campeonato Paulista impecável. Mas, caramba, porra, Palmeiras. Nós somos o Palmeiras, cara, né? Então, é lógico que tem que respeitar o adversário, mas porra, ficar com medo de jogar, do Rômulo jogar, de ter o Rômulo ali, por conta de lei do ex, eu, Cássia, liberaria, tá? Até porque pra valorizar o jogador, ele tá emprestado ao Novo Horizontino, pode render uma grana pro Palmeiras. Eu de verdade, né? Vai ter gente que vai falar, não, mas aí tem que pagar. Ah, gente, é o Novo Horizontino, cara. A situação financeira deles, né, não é das melhores. Então, eu entenderia se o Palmeiras liberasse de verdade. Eu acho que pro Palmeiras 2 milhões não vai fazer, né, não vai fazer nem cosquinha. Eu acho que sei lá, uma opinião minha também, vocês podem discordar, achar que eu sou besta aí, boazinha demais, eu sou, gente, eu tenho um coração do tamanho do mundo. É óbvio que se fosse pro Corinthians, pro São Paulo, pro Santos, eu ia falar que não, mas porque é a rivalidade, cara.
Agora, eu não vejo problema, tá? Eu, Cássia, uma opinião. Se vocês discordam, não tem problema, vamos aguardar pra ver aí o que vai dar essa situação do Rômulo, se ele joga ou não. E antes de seguir pro vídeo do Barolo, gente, uma fala do Crespo que me chamou a atenção e me surpreendeu, porque, porra, todo mundo ali colocando culpa no gramado sintético, né? A imprensa fez o auê a semana inteira falando sobre o gramado sintético, influenciador de São Paulo falando, jornalista falando, chamando a Arena Barueri de gramado de plástico. E aí vem o Crespo, né, e fala assim: eu sou de uma geração diferente. Gramado é gramado. Ele falou: a gente jogava na neve, a gente jogava no frio. E é o que eu falo pra vocês e falei diversas vezes aqui. Um jogador profissional, gente, ele começou jogando no meio da rua, né, e arrancando o tampão do dedo, né, ia jogar ali em campo de várzea, uns buracos, né, que cabia uma pessoa dentro. E tá reclamando de um gramado sintético. Ah, pra porra, velho, ah, pra puta que pariu, sabe? É só desculpinha mesmo pra... Como que é? Desculpa de aleijado é muleta, né? É só desculpinha mesmo. Eu sinto isso, tá? Porque se fosse ao contrário, é óbvio, eu poderia deixar minha opinião, a preferência vai sempre ser o gramado natural. Agora ficar toda hora batendo nessa tecla, né? E falando, porque perdeu por conta do sintético, agora também perdeu por conta de arbitragem, que agora... Vamos entrar aqui no tema, né, no vídeo do Barolo. Bom, o Barolo postou um desabafo ali, um pós-jogo, como ele sempre faz no canal dele. Eu separei um trechinho que eu quero soltar aqui para vocês assistirem, o que ele fala sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians, sobre o Campeonato Paulista, sobre o São Paulo, e depois eu quero deixar a minha opinião. Então assistam o vídeo aí. Não classificou para a final, foi prejudicado mais uma vez, não jogou porra nenhuma, beleza. Só que agora o foco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Deixa o Palmeiras ganhar mais um campeonato. Ano que vem o Corinthians, ano que vem o Palmeiras, no 2028 o Corinthians, aí o Palmeiras de novo. Deixa os dois, deixa aí. Masses, vai com a base no ano que vem, vai com a base. Faz igual o Flamengo, apertou, põe os titulares. Não dá mais bola pra esse campeonatinho aí. Esse campeonatinho não vale nada, não vale nada. E a gente vai ser prejudicado toda vez. O São Paulo não vai conseguir chegar. Enquanto isso, você trabalha os bastidores na Comebol, você trabalha os bastidores na CBF, você trabalha os bastidores... Não aqui em São Paulo, esquece. Larga a mão disso aí, larga a mão desse campeonato. Não tem absolutamente nada contra a pessoa do Barolo. Eu acho que ele é referência na mídia do São Paulo, né? Quando se fala de influenciador, e quando eu converso com alguns amigos são paulinos, né? Eu sempre cito o canal dele como uma referência. E já assisti muitas vezes, né? Vários vídeos no qual ele foi coerente, mas eu acho que nesses últimos confrontos entre Palmeiras e São Paulo, ele tá perdendo um pouquinho a mão, tá? Porque o foco dele, apesar dele citar que o São Paulo jogou mal, que o São Paulo não merecia ter vencido, o foco dele é falar da arbitragem, né? De um lance ali com o Gustavo Gomes, que eu, de verdade, quando eu vi no ato, eu falei, caramba, foi pênalti pro São Paulo. Deveriam ter dado esse pênalti pro São Paulo. Como se eu tenho certeza que se eu estivesse no lugar do São Paulo ali, se fosse ao contrário, se fosse, sei lá, na mão do Arboleda, né? A bola ali dentro da área, eu com certeza estaria pedindo o pênalti. A questão é um lance discutível, né? Eu acho que é a decisão que prevalece, porque eu vi muitos jornalistas falando sobre a não intenção, né, do Gustavo Gomes de tocar na bola. Ele faz um movimento normal ali e a bola bate no braço dele. Tem a regra, né, que enfim, eu sei que muita gente vai discutir sobre a regra, se deveria ser aplicada, se não deveria, só que é um lance que gera discussão. E se gera discussão, então seria ok se tivesse, né, se tivessem dado o pênalti, e ok também por não terem dado o pênalti. Agora, e o lance do pênalti pro São Paulo, que o Caleri foi lá, chutou, bateu e fez? Né? Mas naquele momento o Palmeiras já tinha feito 2 gols e aí não foi vantagem pro São Paulo. Mas o Palmeiras fez 2 gols por competência do Palmeiras, porque o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. E por isso que o Palmeiras fez os seus 2 gols. O Palmeiras aproveitou das oportunidades que teve e o São Paulo não aproveitou das oportunidades que teve. Agora, aquilo pra mim foi um escândalo. Aquele pênalti em cima do Bombardilha. Aquilo foi um escândalo, aquilo não foi pênalti aqui, nem na China, em nenhum lugar do mundo aquilo seria pênalti. Mas é mais fácil jogar, né, toda a pressão para a arbitragem, falar que o São Paulo tem que fazer bastidores agora em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, até porque a Libertadores só ano que vem, né? Se ano que vem vocês forem disputar a Libertadores. Eu acho que o problema do São Paulo é muito maior do que ficar falando de arbitragem. É por isso que vocês se apequenaram. Falaram tanto que o Palmeiras se apequenou, mas a verdade é um fato. Quem se apequenou foi o São Paulo. Por quê? Vocês têm tantos problemas externos, né? Vocês viram que aconteceram ali, enfim, o problema do camarote lá, enfim, da diretoria do São Paulo, que fizeram da corrupção dentro do São Paulo. Então são tantas coisas que vocês estão se perdendo. E vocês sabem, vocês, torcedores do São Paulo, que o São Paulo não joga bem, já tem um tempo, mas cresceu aí, né, nesse campeonato brasileiro, tá fazendo, depois, né, do confronto contra o Palmeiras na fase de grupos ali do Campeonato Paulista, de fato o São Paulo melhorou, mas aí chega em jogo grande e peida. A real é que vocês
peidaram pro Palmeiras. Vocês, de novo, jogaram uma merda, entraram com as fraldas cheias, como eu já falei muitas vezes do Palmeiras aqui. E eu, de verdade, eu não fico colocando culpa em arbitragem, não. O ano passado, quando o Flamengo foi lá na frente da CBF, ficou falando da CBF verde, os caralho é quatro, porra, eu fiquei indignada, mas eu vi que o Palmeiras, né, na época não se pronunciou, não quis fazer bastidores, e eu deixei pra lá, eu falei, vou falar de futebol. Eu posso e tenho propriedade pra falar de futebol. O que acontece aí de extracampo fica pra diretoria, enfim, pra se mexerem, pra fazerem o que eles quiserem. Eu aqui vou falar de futebol. Em nenhum momento joguei a culpa na arbitragem, porque o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não deu um chute pro gol ali na final da Libertadores, enfim, eu soube, né, separar as coisas. Então não adianta o Barolo ficar aí gritando que a culpa é da arbitragem, que o São Paulo é sempre prejudicado. O Palmeiras é o time mais prejudicado do Brasil, cara. Olha o que aconteceu da interferência externa contra o Corinthians, daquela imagem do VAR, e vocês podem ver, né, da imagem do VAR que enfiaram naquele lugar lá, na Copa do Brasil. Tem uma diferença, né, quando eles ficam gritando aí, porque favoreceram o Palmeiras, porque era pra ter dado um pênalti, e não deram, são lances de jogo, erros que acontecem pra todos os lados. Mas a interferência externa, numa final de um Campeonato Paulista, e o jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil, que enfiaram a imagem naquele lugar, isso é grave, isso é extremamente grave. Você já viu o Palmeiras metido em alguma coisa do tipo que favorecesse o Palmeiras? Não, né? Então, abaixa a bola aí ao dizer que é só o São Paulo que é prejudicado. Vamos abaixar a bola aí, tá bom? É falta de incompetência de vocês mesmo de tratar um jogo grande como tem que ser. Nós que estamos na final. Então, se for chorar, manda áudio. Tamo junto e avante, palestra.